Tudo bem, pessoas? A aula gramatical está de volta e hoje trazendo um tema de grande importância, lembrando que é um dos temas existentes na língua portuguesa que mais causa dúvida entre os falantes, ou seja, os falantes ficam duvidosos quanto à sua aplicação de forma correta. Eu estou me referindo ao uso dos porquês. Quem nunca se deparou com aquela dúvida quanto ao seu uso de forma correta? Ok? Existem 4 porquês, tudo bem? Porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Mas que acento é este, Marli? É o acento circunflexo, tudo bem? É aquele acento conhecido como chapeuzinho, ok? Então, quando eu vou utilizar cada porquê? Vamos começar para não perdermos tempo? Tudo bem? Então vamos lá. O uso do porquê separado sem acento. Estarei utilizando este porquê em início de frases interrogativas, ok? Início de perguntas. Um exemplo é: por que você não foi ao supermercado hoje? Eu quero saber o porquê você não foi ao supermercado hoje. Um outro exemplo é: por que houve dúvida concernente ao conteúdo da língua portuguesa? Um outro exemplo. Mais um exemplo. Por que não chegou o livro que eu pedi? Então, esse porquê separado, sem acento, eu utilizo início de frases interrogativas, início de pergunta. Tudo bem? O uso do porquê separado sem acento, início de pergunta, para fazer perguntas. Tudo bem? E quando eu vou utilizar o porquê junto sem acento, para respostas. Ok? Estarei utilizando o porquê junto, sem acento, para resposta. Ok? Então, como eu perguntei, né? Quem pergunta que é uma resposta. Eu perguntei: por que você não foi ao supermercado hoje? A resposta com porquê junto, sem acento, porque não houve necessidade. Ok? Não precisou ir ao supermercado hoje. Não precisava, então eu não fui. Porque não houve necessidade. A pergunta que eu fiz com porquê, né, separado, sem acento, porque houve dúvida concernente ao conteúdo da língua portuguesa, porque não pude participar da aula, ficou com dúvida por causa disso, tudo bem? E o outro exemplo, porque não chegou o livro que pedi, a resposta, que é o porquê, junto sem acento, né, porque o envio está em trânsito, ou seja, o envio está em trânsito, né, referente à logística, né? Então, foi por esse motivo que não chegou o livro que eu pedi. Este porquê é junto, sem acento. E o outro porquê, né? Que são 4 os porquês, né? Como falei antes, o porquê separado e com acento, ele é utilizado no final de frase. Porquê separado com acento é utilizado no final de frase. Vou deixar exemplos. Você não veio por quê? Ó, o porquê separado com acento no final da frase. Um outro exemplo. Você não gosta de futebol por quê? Eu quero saber o porquê você não gosta de futebol. E esse porquê vem no final da frase. Não erre mais. Porquê separado com acento em final de frase. Mais um exemplo. O violão não chegou por quê? O violão não chegou porque eu quero saber por que o meu violão não chegou. Entende? Esse porquê está no final da frase. E o outro porquê, né? É o porquê junto com acento. O porquê junto com acento tem um valor de substantivo, não esqueça. Sendo assim, o exemplo é este. Ok? Então, porquê junto com acento tem um valor de substantivo e eu vou deixar exemplo aqui. Qual o porquê desta tristeza? Esse o porquê está como valor de substantivo. Um outro exemplo. Não encontro o porquê de tanta demora. O porquê está como valor de substantivo. E um outro exemplo. Quero saber o porquê você não ter trocado aquele carro. Este porquê tem um valor de substantivo. Pessoal, eu espero que com esses exemplos e esta explicação, esta pequena aula tenha te ajudado. Fiquem com Deus e até mais.